Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Já é sexta-feira, dia 2. São 1h09. E eu estou sem sono, né? Meu celular aqui que tá viciado tá dizendo que é 1h09. E a data é 2/11/2018. E nós estamos aqui, hoje é feriado, né? Feriado é o feriado dos finados, dos mortos, né? Bom, falando sobre isso, nós sabemos pela palavra de Deus que as almas que nós conhecemos dos nossos antepassados, dos nossos avós, bisavós, enfim, das pessoas que nós passamos por essa morte, a primeira morte, mas nossa alma, quando a gente morre em Cristo, ela dorme o sono até o dia da ressurreição dos mortos. E os que não morrem em Cristo, morrem no estado de pecado, de incredulidade, são lançados no inferno e ficam em tormentos, lá nesse lugar terrível, em tormento, em tribulação, esperando o dia do juízo final, aonde todos os mortos que estão no inferno, no mar, diz a palavra de Deus, que o mar deu os mortos que lá estão, o inferno, para ser julgado no dia do grande julgamento, do juízo final. Vão se abrir os livros, vão se abrir o livro da vida e a pessoa vai ser julgada pelo que está escrito lá. E o nome dela vai ser procurado no livro da vida. E se o nome dele, o nome dela não estiver lá, vai ser lançado no lago de fogo. A saber, a segunda morte. Amém? Então, de suma importância nós falarmos de Jesus, gravarmos vídeos falando da infinita misericórdia de Jesus, do amor, da graça de Jesus. Amém? Porque haverá um juízo final, haverá a prestação de contas. Amém? Nós vamos ser julgados segundo aquilo que nós cremos, segundo aquilo que nós acreditamos, temos fé verdadeiramente. Nós precisamos conhecer de verdade Jesus Cristo e fazer de Jesus Cristo o nosso Salvador, crer que Ele é poderoso para nos salvar do poder do inferno, do poder do anticristo, do poder satânico. Ele é poderoso para nos dar um grande livramento do lago de fogo de enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Confiar em Jesus Cristo. Ele sabe quem são os idólatras. Ele sabe quem são os adoradores de imagem. O Brasil, essa nação, é uma nação idólatra. É uma nação idólatra. Mas Deus manda, o Deus da Bíblia, manda nós nos convertermos da idolatria. Veja, abra sua Bíblia, você que vai ver esse vídeo, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Vamos meditar na palavra do Senhor.
Amém? Jeremias capítulo 10. Os ídolos e o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com o sinal dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade. Veja, que é um costume, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de artifício com machado, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem fazer mal e nem tampouco têm poder de fazer bem. Aí o profeta Jeremias fala assim, no versículo 6, ele fala: ninguém é semelhante a ti. Olha a adoração desse homem de Deus, Jeremias, um homem segundo o coração do Criador dos céus e da terra. Ele, o profeta de Deus, Jeremias, adorava, conhecia, era instrumento desse Deus maravilhoso, o Deus que criou o sol, que criou a lua, que criou as estrelas, que criou o mar, que criou os seres humanos, que criou a mulher, o homem e tudo que neste mundo há. E ele conhecia esse Deus maravilhoso. E ele dizia que ninguém, a verdadeira adoração de Jeremias, ele adorando o verdadeiro Deus. E ele dizia, ele escreveu no livro dele, que ninguém é semelhante a ti. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Quem é, ó Senhor? É o Senhor Jesus Cristo. Ninguém é semelhante a Ele. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Jeremias dizia que ele era grande, que ele é grande em força. O teu nome em força. Quem te não temerá a ti, ó Rei das nações? Pois isso a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles todos, aqui ele fala que, mas eles todos se embranteceram
e tornaram loucos. E tornaram loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Veja, que é um ensino, é um costume, não aprendais, não aprende. Quando a gente é criança, os nossos pais nos ensinam um caminho, e o caminho que me foi colocado quando eu era, meu pai era católico. Meu pai era católico e devoto aos santos. E o caminho que ele me ensinou foi esse. Me levava para a igreja católica. Quando eu chegava na igreja católica, tinha aqueles ídolos, aquelas imagens. E eu era uma criança, até os 10 anos eu fiz a primeira comunhão. Só que meu pai falava muito. Ele era católico, mas só que ele era alcoólatra, ele chamava muito palavrão. E ele era muito grosso. E ele batia na minha mãe e ele era muito violento. E eu não olhava para as palavras dele, eu olhava para o comportamento dele, como ele agia, como ele era. E foi o caminho que o meu pai me ensinou quando eu era criança. Mas depois eu fui crescendo, fui me fazendo as perguntas, fui me interrogando até a Bíblia chegar a mim com 12 anos de idade. Eu tinha 12 anos de idade. Através dos crentes, dos evangélicos, quando me apresentaram a palavra de Deus. E aí, o meu pai, que era o professor daquele caminho de idolatria, de mentira, de engano, ele era o professor. E, embora ele sendo meu pai, mas eu decidi não seguir aquele caminho em que ele me apresentou. Inclusive, o meu nome até é homenagem à santa dele, que ele era devoto a essa santa. E eu decidi aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida com 12 anos de idade. Virei crente. Eu aceitei a palavra de Deus. Com 12 anos de idade, eu saí da igreja católica e fui para a igreja dos crentes. E isso, eu me lembro que meu pai ficou, quando ele soube, ele ficou muito irritado, a ponto de me proibir de frequentar os cultos, de ir para os cultos. Aí houve uma perseguição. Meu pai, quando viu que eu já estava me desmembrando para outro caminho, ele se opôs a mim. Mas Deus é tão misericordioso. Meu pai, Deus é tão misericordioso que não deixou ele fazer mal, me dar surra. Não. Houve aquele confronto entre as religiões. Eu lembro que meu pai foi evangelizado pelo pastor. Isso foi em 87, meu pai morreu em 91. Veja como Deus foi tão misericordioso com meu pai. Meu pai me teve com 50 anos, já no segundo, terceiro casamento dele, não lembro. Eu sei que já era o segundo ou terceiro casamento, união dele. O primeiro não deu certo, o segundo também. E ele já tinha 50 anos de idade quando ele conheceu a minha mãe e resolveram ficar juntos quando eu nasci, e ele morreu com 63 anos de idade. E em 1987, Deus foi tão misericordioso que para 91, 5, 6 anos, não lembro. Eu lembro que já estava no processo, tinha pouco tempo para ele morrer.
5 anos, 6 anos, mas Deus é tão misericordioso. Desde a infância dele até os seus 57 anos, ele viveu ali católico, ignorante, bêbado, mas logo perto da morte dele, eu já na fase da adolescência, enviou os pastores evangélicos, mas ele com o coração endurecido. Mas ele permitiu que fizesse culto na casa dele, que os crentes fizessem culto às quinta-feiras. O pastor não tinha lâmpada, não tinha luz elétrica, era lamparina. E ele permitiu que fizesse culto. Então, meu pai, Deus foi muito misericordioso, porque no final da vida dele, já no finalzinho da carreira dele, Deus, sabendo de todas as coisas, permitiu o pastor Antônio ir lá para a Assembleia de Deus, evangelizou ele, mas ele falou, ele pronunciou que ele nasceu católico, ele morreria católico. Se ele se salvasse, ele ia se salvar católico. Se ele perecesse, ele ia. Então foi a escolha que ele tomou. Eu lembro benzinho dessas frases que ele dizia, que ele não mudaria, ele não se converteria, ele não sairia da igreja católica, embora no estado que ele estava ali. Então ele tomou a decisão dele. A escolha dele foi essa. Ele teve a oportunidade de aceitar a Jesus, não foi uma e nem dois, já na velhice dele, mas ele morreu no estado de idolatria, do engano. E aí o juízo a Deus pertence, porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Mas eu vejo a misericórdia de Deus sobre as criaturas. Aleluia. E ele aprendeu esse caminho quando ele foi criança, e quando ele ficou velho não teve ninguém que tirasse ele. Mas ele teve a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus. E ele passou para mim, mas eu não aprendi o caminho dele. Eu vi que o caminho dele era um caminho, aleluia, que não condizia com a palavra de Deus. E eu decidi pelo Deus dos crentes, o Deus dos evangélicos, o Deus da palavra de Deus, o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Amém? Mas Deus foi muito misericordioso com meu pai. Deus tentou salvar o meu pai do lago de fogo e do inferno e levar meu pai para os céus de glória. Mas como eu já disse, ele era muito arrogante, muito soberbo, e cabe a Deus a julgar. Mas Deus, ele é muito misericordioso com a sua criatura. Ele não quer que ninguém se perca. Eu me lembro como se fosse hoje, 1987, em meio a muita tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que Jeremias diz que todos se embruteceram, se tornaram loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, né? Ufaz. Suas vestes de azul celeste e púrpura, obra de sábios são todos eles. Mas o seu Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Amém? Que maravilha! Que maravilha! Os deuses
que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruídos de água no céu e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento do seu tesouro. Todos os homens se embruteceu e não tem ciência, viu? E não tem ciência. Fala-se muito da ciência. A ciência se multiplicará. Mas a Bíblia diz que todos os homens se embruteceu e não tem ciência. Envergonhe-se todo fundidor de sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é e não há espírito nela. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Vaidades são obra de engano. No tempo da sua visitação virão a perecer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Não é semelhante a este porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta a terra e a sua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrancarei como se fora com uma funda os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. E eu tinha dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída e toda as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante a minha cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperarão e todos os seus gados se espalharão.
Eis que nem uma voz defama grande tumulto da terra do norte para fazer da cidade de Judá uma assolação e uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não és do homem o seu caminho, nem de homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhece, sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram e consumiram-no, e assolaram a sua morada. Amém, glória a Deus. Então, meus amados, misericórdia das nações que não conhecem o Deus de Jeremias. Misericórdia de nações que adoram imagem, ídolos, deuses que não fizeram os céus e nem a terra. Todos esses deuses, eles vão desaparecer. Mas o Deus de Jeremias, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, esse Deus é um Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu adoro esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero estar cheia do seu Espírito Santo, cheia da sua palavra, cheia da sua graça, da sua virtude. Amém? Eu quero adorá-lo, saber que ele é o poderoso, que para ele nada é impossível e que ele tem o poder, ele tem a glória, a majestade, é o Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, nós queremos invocá-lo, nesta manhã, neste feriado, invocar o Deus vivo, o Deus que fez os céus, a terra e o mar, o Deus que fez as estrelas, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu quero aqui registrar a minha adoração, pedir de Jesus misericórdia, piedade, clemência, pedir de Jesus Cristo que Ele tenha compaixão das nossas vidas. Nós não queremos adorar ídolos, imagens, não queremos ser adoradores, aleluia, de objeto, mas queremos adorar o Deus de Jeremias, o Deus de Ezequiel, o Deus de Daniel. Queremos, Pai, aleluia, estar cheio de confiança, pedir o teu socorro, pedir a tua ajuda, porque nós vivemos